Celestial. Estamos tão agradecidos ao Senhor, Pai, por poder estar aqui neste lugar, por receber os ensinamentos que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar. Fomos tão abençoados nesta manhã, Deus. Isso prova que a Tua palavra ainda é falada na terra, Senhor. E se tem um povo que almeja e ama ouvir a Tua palavra, é os eleitos, Senhor. Ainda que seja ela dura, Senhor, mas ela vai produzir benefício para as nossas almas, vai produzir frutos maravilhosos em nossas vidas, Senhor, se nós ficarmos atrás do que o Senhor nos ensina. Pai, como estamos felizes, como estamos agradecidos. O Senhor ainda fala neste lugar, e queremos te agradecer, meu Deus, porque isso está raro na terra hoje. Mas isso prova que o Senhor tem amado esse povo que congrega aqui neste lugar, que o Senhor tem se preocupado conosco. Graças te damos, Senhor, por esta voz, Senhor. Nós amamos esta voz, Senhor. Não importa se isso muitas vezes venha doer, Senhor, mas nós sabemos que tudo que o Senhor fala vai produzir coisas boas para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar isso, Senhor, porque um dia essa voz vai deixar de ser soada na terra. Te pedimos, Senhor, como foi falado hoje, dai-nos homens, Pai Celeste, do calibre de William Branham. O Senhor tem nos dado um pastor com o mesmo calibre. Nunca deixe isso morrer no nosso meio, meu Deus, que um dia que isso morrer, nós morreremos também, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, ajudar os nossos filhos, Senhor, a continuar a cultura cristã, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para aprender um pouquinho mais do Senhor, porque precisamos, Senhor. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos, meu Deus. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. Graças a Deus, irmão Ronan, mais uma vez aqui neste lugar. Tão bom, desde de manhãzinha, né? Desde a escola dominical. Tão bom, irmão Ronan, a gente ter o que nós temos, né? Tanta riqueza, né? Verdade, depois de uma escola, né, de advertência. O título sobre a tentação. Tentação é tudo aquilo que aparentemente é melhor do que o que você já tem. Porque senão não seria tentação. Verdade. Né? Então o diabo sempre vai ofertar algo que parece ser melhor do que você tem. Só parece, porque no fundo... Só parece. É só a embalagem que é bonita, né? É só a embalagem, né, irmão embalagem que é bonita. E nós estamos felizes, irmão, né? Porque nós temos esse privilégio de poder ouvir essa voz ainda, né? Ainda, né? Um dia essa voz vai deixar de ser suada. E nós devemos agradecer, viu, meus irmãos? Que nós temos uma atalaia que nos mostra que quando estamos em perigo, uma atalaia vai lá e nos mostra que nós estamos no perigo. E nós estamos agradecidos a Deus por isso. Vamos ter uma santa ceia do Senhor maravilhosa, irmão Ronan? Maravilhosa. Maravilhosa. Vencendo, né? Vencendo. Aqui como vencedor. É verdade. O pastor citou Salmo 66, verso 18. Se eu atentar para a iniquidade que está no meu coração, Deus não me ouvirá. É verdade. Veja que a Escritura fala que está. Ela não fala a iniquidade do meu coração. Mas por nós não vigiarmos, a iniquidade pode parar lá por algum tempo. É verdade. Então, e Deus não nos ouve. E nós temos que agradecer a Deus quando passar por esta mesa. É claro, irmão Ronan, que nenhum que passa aí nessa mesa é suficiente bom. Mas confiamos no sangue, né? Isso. Toda vez que eu passo na mesa da Santa Ceia, me vem aquela escritura, Hebreus 10, 19, se não me engano: entrai com ousadia no santuário, confiando no sangue do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu passo aqui, não é porque eu sou bom não, é porque eu sei que tem um sangue a meu favor. E nós devemos passar assim, tem um sangue te protegendo, tem um sangue nos protegendo, né? Confiando na graça, Confiando né, na graça, é a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: examina-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e toma do vinho. Ele falou: examine a si mesmo, não ao outro. Cada um responde por si. Então mas vamos cantar com vamos alegria. adorar Vamos com o cantar nosso louvor. Vamos cantar com o irmão Tiago, chamar o irmão Tiago. Vamos adorar com vida, vamos adorar com gratidão, vamos adorar como pessoas que de fato estão agradecidas a Deus. Não tem coisa melhor do que ser uma pessoa agradecida a Deus, né, irmão Ronan? É verdade. Irmão Ronan, nós fomos salvos.
salvos. E o diabo quer fazer com que isso é comum, irmão. Ser salvo é comum. E assim, ele quer nos convencer de que é difícil ir para o céu. Difícil foi morrer na cruz. Ele já morreu, agora é só caminhar. É só caminhar. Vamos cantar com o irmão Tiago, com alegria. Amém. Vamos cantar o número 261. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nos encontrarmos lá. 261 aí do seu lado. Nosso rei. Espera só um pouquinho. Nosso rei me foi preparado um lugar de repouso, esplendor dos céus. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador. Nós queremos ir embora, Jesus subir. Nós queremos ir embora, Jesus subir. Que alegria o céu haverá quando nós nos encontrarmos lá no céu. Dessa terra tesouros não há lugar bom que nos possam aqui segurar com ilusão. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Aleluia, vamos mais um. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. O sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos cantar este também? Entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou e tudo me lavou, mais salvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para me salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu
Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos mais uma vez? Parece que alguns não conheciam ou não lembravam. Então vamos cantar. Você aprende a cantando, então vai abrindo aí a sua voz para cantar. Vamos lá? Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça em seu poder, seu sangue derramou para me salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ei, glória, você é feliz que Ele te salvou? Amém. Amém, e Ele nos salvou, e nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Hoje nós ouvimos falar, Marteno, Deus te abençoe, Marteno. Tá bonito, ele tá começando a virar cristão, Melanie. Isso não vai demorar muito para batizar no nome do Senhor Jesus Cristo também, viu, Marteno? Bom te ver, Deus te abençoe, viu? Bom te ver mesmo. E nós hoje ouvimos uma história tão linda de José. Que conduta, né? Que conduta José teve. Vamos falar sobre isso hoje, né, meu Ronan? É verdade. Conduta cristã. E aí Paulo aconselha Timóteo, algumas coisinhas, e o irmão Ronan vai ler para nós esses conselhos que Paulo fala para Timóteo. E nós também somos discípulos de Paulo, né? É, Paulo é nosso pai na fé. Ele está também nos aconselhando. Irmão Ronan, lê para nós 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Vamos falar um pouquinho hoje essa história de José. Porque o diabo, irmão Ronan, quer falar que na era de Laodiceia não tem mais José ainda hoje. Mas Deus sempre teve uma testemunha em todo o tempo, né?
O profeta fala, alguém vai fazer o papel do verdadeiro cristão. Exatamente. Se não for eu, ele fala, se não for eu, Deus tira e vai colocar alguém. E o apóstolo Paulo fala assim, cuideis da sua coroa, do seu lugar, para que você não seja substituído. Se nós levarmos a coisa relaxadamente, Deus põe outro no nosso lugar. Exatamente. Mas alguém vai fazer o papel de José nesses últimos dias. Então dentro de você, você diz, sou eu vou assumir o meu lugar. Não com tristeza, né, com aquela coisa. Inclusive, escuta, irmão, não falar, às vezes fica meio forte assim, mas vamos embora fazer descontraído. Vamos embora pegar assim, estamos aprendendo táticas para vencer o inimigo. Verdade, né, irmão Marcos? Verdade. Vamos pegar isso com alegria, né? Muitos já conhecem, vão rever, mas seja grato por isso. Exatamente. E vamos ter um culto abençoado. Até porque, irmão Ronan, se tem uma arma que derruba o diabo, é conduta. É a conduta. É a conduta. Agora, a conduta não nos tira da luta. Exatamente. Você vê que José foi para a prisão por causa da boa conduta. Calabouço, né? Por calabouço. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou cristão, faço tudo certo, tá tudo correto. O adolescente fala, sou obediente ao meu pai, à minha mãe, e por que eu sou perseguido? É o preço. Mas veja o final de José, para onde que ele foi. Vamos ver aí o slide aí, meus irmãos aí do estúdio. Vamos ver o primeiro slide, conduta cristã. Está aí, conduta cristã. A gente, às vezes, olha lá, ó. Como deve ser a conduta do jovem cristão? Não só do jovem, do adulto, do pai, né? Todos. Ó, a boa conduta cristã é o melhor testemunho que o cristão pode dar ao mundo. Irmãos, ó, o mundo hoje está cansado de blá, blá, blá. Viu, meus irmãos? Não é? Não é, irmão Ronan? Porque hoje, essa semana mesmo, lá na minha loja, foi um cliente. Um cliente comprou um carro e ele foi lá, a gente foi pesquisar para ele lá no Detran do DF. O rapaz vendeu um carro para ele. Segundo o rapaz, era crente. E esse caboclo que foi lá na loja, ele não era. E aí, na hora que ele foi consultar o carro lá, cheio de multa. O homem que estava revoltado com o crente, aquele rapaz. O vendedor era crente. O que vendeu o carro para ele se dizia ser um crente. E o que comprou não é. E aí ele chegou lá, mas rapaz, e aí ele falou tanta coisa dessa pessoa, porque ele vendeu como se o carro não tivesse multa, como se o carro tivesse perfeito, tivesse bom. Quando ele foi lá, ele pegou o carro antes de fazer esse exame. Quando foi lá no Detran consultar o carro, cheio de multa, cheio de débito. Pensa no homem. A primeira coisa que ficou nervoso, a primeira coisa que ele falou, isso dizia que você é um crente. Isso dizia que eu sou um crente. Irmão, quando você ouve essas coisas, isso dói nosso coração. E agora, irmão, tampa os ouvidos de quem tem medo de escândalo. Tampa os ouvidos. Você tem medo de escândalo, tampa os ouvidos. Eu trabalho com negócio todo dia. Quando você vai falar com uma pessoa e ela falou que é crente, acende a luzinha. Infelizmente, chegou nesse nível. É mesmo. Falou que é crente, eu já fico atento. Qual vai ser o calote? Não dá o calote, você vai pegando experiência. Mas quando fala, ele está te preparando para dar o calote. Infelizmente, esse é o mundo, tá? Chegou nesse nível. Esse chegou nesse mundo. Aí eu conversando com esse rapaz para tentar amenizar ele ali, falei, rapaz, ó, a nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Ele falou de algo que, de fato, ele pode estar em processo em ter, mas ele não tem. Então, isso para a gente que é cristão, que quer lutar, né? Estamos lutando, né, mano? Para viver uma vida. Que, quando você ouve esse tipo de coisa, isso entristece demais. E isso traz um péssimo testemunho, né? Isso traz um péssimo testemunho. Então, vamos aqui. Vamos lá, o segundo slide, meu irmão. Como deve ser a conduta do jovem cristão? A boa conduta cristã é o melhor testemunho que o cristão pode dar ao mundo. Esse testemunho, ele não é verbal, né, Mona? Exatamente. Esse testemunho é diário para o seu vizinho. Vamos ver aqui do irmão Anderson, como que ele testemunha na empresa em que trabalha, né? O irmão Anderson foi criado na igreja e tem um testemunho que condiz com isso. Irmão Anderson, como que você manifesta a vida cristã? Por onde você vai? Bom, Mona, a nossa conduta, ela reflete aquilo que nós seguimos, né? Então, se nós estamos seguindo rumo ao céu, toda a nossa conduta deve ser com base nisso.
E é isso que eu sigo para mim, quando eu estou no meu trabalho, né? Quando eu estudava, eu pensava sempre assim, eu estou aqui, né, fisicamente neste mundo, mas o meu objetivo, o que eu tenho que seguir é o céu. Então, tudo o que eu devo fazer é com o objetivo de chegar ao céu. Então, isso me ajuda a ter foco, a ter determinação naquilo. Então, a minha vida, eu tomo como base isso. Onde que eu quero chegar e o que eu devo fazer para chegar lá. Se eu quero chegar ao céu, eu tenho que estar mais perto de Deus, eu tenho que orar mais, ter o comportamento de um cristão, isso vai me levar ao lugar onde eu quero ir. Irmão Anderson, quando a gente pensa dessa forma, eu estou aqui e quero ir para o céu. Você não vai ficar preocupado com o que o A ou o B, mas você vai viver de acordo com uma vida que agrada a Deus. Não é verdade? O terceiro slide, irmão, o que é que fala lá, o terceiro slide? Por favor, irmãos. Obrigado, irmão Anderson, Deus abençoe. Olha lá, somos representantes de Deus. Já pensou a responsabilidade que você tem lá no seu trabalho? Já pensou a responsabilidade que você tem, rapaz, lá na escola? Conjunto, muitas pessoas conhecem vocês. Outro dia eu estava vendo um irmão lá em Goiânia, o irmão chegou me abraçando e sabe aquela coisa. Falei, meu Deus, se eu estivesse pecando aqui agora, hein? Hein, irmã Noemi? E ele conhece a gente, irmã Noemi, através da internet, através dos cultos. Jovem, você está sendo assistido lá. Lá e aqui. As pessoas falam que se você tiver com mau comportamento lá, falei, aquele lá é representante de Deus? Não é, Morna? E aqui fala aqui, ó, somos representantes de Deus. Sabemos que somos um povo diferente. Um povo que foi escolhido por Deus aqui na terra para representar a sua noiva. Por isso a nossa aparência e atitudes é o que nos revela que somos cristãos. Não é o nosso blá blá blá. Não é o que nós falamos, mas o que nós vivemos, o que nós agimos. Somos representantes de Deus nessa terra. Por isso nos vestimos e agimos diferentes. Agora eu quero falar com a irmão Ronan. Quero falar aqui com a irmã Raquel. A irmã Raquel, ela trouxe um trabalho para nós ali, do irmão Negão. Ela teve uma pressão de uma amiga dela. Amiga não, né? Amiga com aquela lá, irmã Raquel. Ela falava que a irmã Raquel veste como uma cristã, sempre vestiu. E ela ficou 6 anos, foi ali no Banco do Brasil. Banco Real. Ficou 6 anos no Banco Real. E ali tinha uma ali que quando via as vestes dela, ela falou, essa daí o marido vai separar. Fala um pouquinho para nós, irmã. O que é tão bonito ter uma postura cristã, não é verdade? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, eu trabalhei 6 anos nessa empresa e quando eu chegava para trabalhar, teve um dia que eu cheguei, ela olhou para mim, era minha gerente, falou assim, nossa, mas hoje você tá com o cabelo terrível. Mas aquilo ali não me influenciava, porque o que eu queria mostrar para ela não era o meu cabelo, não era a minha roupa, é que eu era uma boa funcionária. Então eu acho que os jovens na escola, no trabalho, eles não têm que ser influenciados pelas atitudes dos outros. Porque as pessoas lá fora, eles nos julgam e criticam. Muitas vezes, eles querem que você caia. E quando você cair, eles vão falar, não era o irmão, não era o cristão. Então você tem que ser posicionado, você tem um objetivo ali. Se é trabalhar, você vai dar o seu melhor como profissional. Mas você é um cristão, em primeiro lugar. Nós temos um objetivo bem diferente do mundo, né? Nosso objetivo não é ter uma aparência boa para os mundanos ou ser alguém bem visto lá fora. É claro que você não vai deixar a desejar como profissional ou como estudante. Nessa parte aí você pode ser o melhor, mas você não precisa se misturar, ter uma conduta cristã, ser um cristão, mas como José, né? José, se ele tivesse caído ali com a mulher de Potifar, ele não olhou o momento dele presente. Ele teria muitos favores ali. Talvez ele sairia daquela servidão naquele momento. E o futuro dele, qual seria? Não, ele trocaria o futuro brilhante que Deus preparou para ele por aquele momento ali. Então, o jovem cristão, o irmão, a irmã, ele tem que saber que nós estamos aqui, o nosso objetivo é outro.
Nós não vivemos em prol desse mundo. Nós estamos aqui, mas o nosso objetivo é o céu. Já pensou, irmã Raquel, se você não tivesse foco, a gerente já está me perturbando por causa do meu cabelo, então eu vou parar uns pouquinho as pontinhas. E aí, como ficaria o testemunho, né? E era exatamente, era o diabo usando ela para tirar esse brilho da irmã, né? Tanto que quando eu pedi, quando eu tive Josué, eu pedi para sair. Ela não queria me dar a demissão e eu voltei um dia lá para resolver uns problemas. Ela me chamou para voltar a trabalhar. Então eu não precisei ser como eles. É assim que as pessoas têm que mostrar. E a nossa conduta é diferente. E ela é diferente. Eu me lembro também da irmã Meire, que a irmã Meire, ela trouxe um trabalho ali para nós, e ela falou uma coisa, ela já falou isso abertamente para todos nós aqui. Ela falou uma coisa, e quando ela entrou na escola ali, o comportamento das pessoas respeitavam. Né, irmã Meire? Fique de pé. As pessoas respeitavam a irmã Meire ali, e por causa do comportamento dela cristã. Só que aquilo foi se perdendo. E ela disse para nós que, na medida que aquele comportamento foi se perdendo, é a experiência amarga que ela teve. Mas na medida que aquela conduta cristã foi se perdendo, as pessoas passaram automaticamente, mamãe, a te desrespeitar. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu entrei na secretaria, né, já fui para essa escola que eu estou até hoje. Então, tinha uma conduta, uma postura de cristã, e as pessoas me respeitavam. Claro, assim, que nos dávamos bem em termos de trabalho, né, profissional. Mas, assim, pessoal, não. Assim, nunca tinha tido intimidade com ninguém. E aí, na hora do almoço, nos reuníamos em uma salinha, né? Cada um levava uma salada, levava um arroz para almoçarmos. E eles, nesse momento do almoço, era a hora das piadas, dos galanteios. E quando eu chegava, um cutucava outra companheira, Meira, vamos mudar de assunto. Então, assim, eles não falavam nem piada na minha frente. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui me envolvendo. Quando eu pensei que não, já estava sentada à mesa com ele, já ouvindo as piadinhas dele, já sorrindo, né? Aí um dia um falou uma piada assim muito forte, e eu fiquei assim meio sem graça. Falei, gente, vocês não me respeitam mais, não? Aí ele falou, nada, companheira, você agora é uma das nossas. Então, o que eu falei para os adolescentes lá em cima. Quando a gente mantém a postura, a conduta de uma verdadeira cristã, o diabo nos respeita. Né? A tentação vem, mas o diabo ele nos respeita. À medida que você vai perdendo essa postura, né? Aí o diabo entra e trabalha. Então, assim, a conduta cristã, a postura cristã, não é só o vestuário, não é só a aparência, né? A palavra, né? Prometer e cumprir, comprar e pagar, pedir emprestado, devolver, né? Não mentir, porque tem alguém nos observando. Aí vai dizer, o que adianta esse vestidão, esse cabelão, se é mentiroso, se é fofoqueiro, se compra e não paga, né? Então, tudo isso tem muito a ver com a conduta cristã, né? E os nossos jovens aqui que estão na UNB, quero parabenizá-los, né, por alguns já venceu, outros estão batalhando, né, que só mesmo com a conduta cristã e com o Espírito Santo, né, para poder dar conta de vencer essa Babilônia, né, que a gente vive hoje, né. Obrigado, irmã Meire. E, irmão Ronan, tem que ter muito Espírito Santo, né, irmão Ronan? Tem muito Espírito Santo. Jesus disse, né, orai, vigiai e jejuai, para que não entreis em tentação. Que tentações são essas? São tentações que vão ficar marcas por toda a vida. Então, o jovem lá na escola, na faculdade, vigiar mais do que tudo, né? Vigiar a companhia, tá ali dentro da escola, dentro da sala de aula, ótimo. Mas lá fora, tá atento, como diz o pastor Adalto, os dois olhos bem abertos, bem atento, porque às vezes você pode se complicar e fica marcas por toda a vida. A graça de Deus, ela é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, você vai para o céu. Mas aqui na terra tem erros que é muito caro. Então, vigiai. Vigiai. Vamos aí no quarto slide aí, estúdio. Quarto slide, ó. Vamos lá, Ronan, dá para você ler lá, irmão Ronan? A Bíblia é o nosso guia, ela é o nosso espelho, que mostra onde estamos errados, para que possamos corrigir e andar como verdadeiros cristãos.
na aparência, nas atitudes, nos comportamentos e, acima de tudo, para termos vida vivida e digna do Evangelho. Cadê a irmã Raquel? A irmã Raquel está ali. A irmã Raquel do irmão Magno. Ela também nos contou uma experiência maravilhosa para os jovens ali. E ela vai falar dessa autoridade da conduta cristã e ao cabelo, né, irmã Raquel? Ela teve uma experiência que ela venceu o Satanás, que ela lembrou do cabelo dela. Fala para nós um pouquinho sobre isso. A conduta cristã, realmente, ela é muito importante, irmão Magno. Ela nos dá autoridade, sim. Às vezes as pessoas pensam que não. O cabelo, a vestimenta, a aparência, realmente ela dá autoridade para você entrar véu adentro e você pedir aquilo que você deseja, que você está passando no momento. Sim, houve um momento em que eu precisei, sim, entrar véu adentro, pedir para Deus, e foi nessa parte que eu falei assim: Deus, a minha conduta condiz. Então, Ele me respondeu naquilo, né? Então, se eu tivesse cortado meu cabelo, eu não teria. Ou seja, eu estava descoberta para entrar e falar com Deus. Uma que o diabo não ia nem deixar você falar, que ele ia te lembrar. Ué, como se você vai falar com ele lá, se você está assim? Não é, irmão Magno? Fala para nós um pouquinho também dessa fase que a gente tem de experiência todos os dias, de conduta, no que falar, no trato. Sei que também foi rapaz, está aí agora casado, mas todos os dias a gente tem que demonstrar o Evangelho vivo dentro de nós, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. A conduta pode ser para o bem ou para o mal, né? E a conduta cristã eu considero ela como única. E o segredo da vida, da conduta cristã, da vida cristã, é estar cheio do Espírito Santo. O pastor tem ensinado a gente. Porque estar cheio do Espírito Santo nos modela de todos os aspectos. Às vezes há uma falta de vigilância por parte da gente, nós que consideramos, né, a mensagem, etc. E acaba que vai se relaxando e acaba que a gente vai cometendo erros que não é da conduta cristã. Mas é o segredo da vida cristã. Certamente está cheio do Espírito Santo. Um exemplo foi o José. Né? Verdade. José, naquele momento lá da mulher de Potifar, certamente estava cheio do Espírito Santo para resistir. Hoje, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a moça não vai resistir, o rapaz não vai resistir. Então, esse é o segredo. Essa é a verdade, né? E Deus tem ainda jovens hebreus hoje, né, irmão Renan? O irmão Marco colocou muito bem que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de outra coisa. Teve um irmão que estava me falando, trabalha no serviço público, dizendo que tem muito isso, porque o pessoal, se trabalhar, ganha, se não trabalhar também, o salário é certo. E aí fala assim, lá, quando eu chego lá, o assunto é mulher e futebol, né? E aí o que ele faz para vencer? Coloca no site da igreja o programa aqui de um lado e com o outro, né, tá trabalhando aqui no computador, e com o outro ouvido ouve ali o que o chefe pede e tal. Quer dizer, ele tá cheio, entrando aqui, ouvindo a palavra o tempo todo. Um momento que você dá ali uma queda, né, cai um pouquinho, o diabo pode te pegar. Então, para estar cheio, e o Espírito Santo vai me encher assim do nada, eu tenho que buscar. Ler a Bíblia, programa de manhã vai lá, liga, às vezes está com vontade de ouvir outra coisa, mas eu vou ouvir o programa com vontade, sem vontade. Irmão, a comida saudável, no geral, ela não é boa assim. Não é aquela coisa doce, isso que é agradável ao paladar, mas não é saudável. A mesma coisa é seu espírito. Às vezes a gente quer ouvir outra coisa, mas coloca o programa lá para você abater seu espírito. E daí a pouco você fala, é isso que eu preciso. Bom, Ronaldo, eu tive experiência 5 anos dentro da Anvisa, eu trabalhei de motorista lá, e lá na sala, era com mais ou menos em torno de uns 20 homens dentro dessa sala. Aí o assunto é isso aí, né? Só que lá além disso, tinha uma TV e tinha um DVD, que eles podiam levar os filmes que eles quisessem. Só que eu ia, para me vencer aqui lá, eu pegava uma cadeirinha, ia para trás da televisão, e pegava meu celular e ouvia meus hinos, minhas pregações. Era a coisa que fazia com que eu me manter. Tinha dia lá que, irmão Ricardo Camilo, tinha dia lá que eu faltar respiração espiritual. É verdade. Tinha dia que eu ficava quase faltando respiração. E aí eu ia dar uma corridinha lá dentro do carro
e eu estava com a Bíblia, algumas mensagens do carro, ia lá e ler um pouquinho, porque senão essas coisas atrapalham nós a ter uma conduta cristã. E se você, irmão Ronan, se nós não fizermos isso que você acabou de dizer aí, eu estava numa sala lá, se eu entrasse na conversa deles, aquela atmosfera, aquela atmosfera deles lá, a pombinha ficava longe. Mas para mim vencer aquilo, eu ia para de trás da televisão ali naquela sala e botava meu celularzinho com fonezinho ali, a pregação e indo. E às vezes ali em espírito mesmo, como o pastor Alto fala, e muitas vezes ia para o banheiro no banco lá, às vezes a gente ia para o banheiro ou para o carro, e lá no carro pegava e começava a ler um pouquinho, para ver se não deixava aquilo me matar. Não deixava aqueles assuntos, irmão Ronan, me corromper. Porque se nós deixar, isso mata a nossa postura, né, irmão Ronan? Quando a gente observa, irmão, se você estiver no seu terreno, espiritualmente falando, naquela atmosfera, o diabo não tem como te vencer. Pode observar, a pessoa perde quando ela deixa envolver naquela atmosfera, naquele engodo. E no ambiente de lá, querendo ou não, é mais fácil para o mundo. Mas é mais fácil, mas se você segurar a sua atmosfera, ouvindo ali, lendo e tal, fugindo de piadas e tal, Deus te dá a vitória. Senão daqui a pouco você está sorrindo com ele. Você está tendo a mesma conduta dele, e aí você perde a sua identidade, né? Isso. E vamos lá para o quinto slide aí, irmão. Por favor, Ronan, lê para nós. Como deve ser a minha aparência? Como devo me vestir? Como devo me portar? A nossa aparência não deve chamar mais atenção do que a nossa pessoa interior, o nosso caráter, né? E sim deve refletir o nosso interior. Devemos sempre fazer essa pergunta: será que o meu vestir, o meu andar e o meu falar está agradando a Deus? A aparência correta que condiz com a Bíblia e a vida vivida nos dá autoridade. Foi exatamente o que a irmã falou, né? Tem que ter a aparência, mas tem que ter vida, né? Porque senão vai ser, é um crente, né? É um crente, mas está aprontando igual aos outros, né? A irmã está vestida bem lá na escola, mas está aprontando. Não tem, né? Não tem. A aparência, o cuidado, o trato é o primeiro passo. Mas o diabo respeita a vida. É a vida. Porque ali tem um jovenzinho que eu gosto muito dele também, jovem casado, chamado Jefferson. Cadê ele? Irmão Jefferson está por aí, ó. Olha, ele está ali. Irmão Jefferson, eu lembro do irmão Jefferson, eu lembro de Daniel, aquele espírito excelente. Irmão Jefferson, fala para nós também um pouquinho aí. A irmã Esté também, eu creio que tem exemplo disso. Fala para nós o que é ser um jovem cristão na empresa, na escola. Você passou por faculdade, até hoje você estuda para melhorar. Mas fala para nós aí, a nossa conduta. Quando você tem uma conduta cristã, tem as mesmas recompensas que José teve. Tem ou não tem? Bom, irmão Magno, eu penso que, como o irmão Brana diz, todos nós somos cartazes, né? Todas as pessoas do mundo são cartazes de algo. Ou a gente vai ser cartaz de Deus, de Cristo, ou vamos ser cartaz do mundo lá, do que tem no mundo, né? E nesse cartaz está exposto o quanto a gente vale. Então, se você é um cristão, as pessoas estão vendo aquele cartaz, ó, aquele ali vai passando ali um jovem, um cristão, aquele ali tem muito valor, aquele ali... nós aqui como cristãos, como filhos de Deus, a gente tem uma grande responsabilidade nesse mundo. A gente sabe pelos ensinamentos que o fim do mundo ainda não chegou porque os eleitos estão aqui, barrando. Se ainda tem cura, se os médicos conseguem curar, né? Se os ossos conseguem colar de novo quando quebra, é porque os cristãos ainda estão nessa terra. Porque nós estamos aqui desempenhando nossa função, nosso papel. Porque quando nós saímos dessa terra, tudo isso vai também. E as pessoas, o mundo vê isso, vê a nossa conduta. Uma vez eu trabalhava em atendimento, em agência de banco, e eu sempre atendia, né, as pessoas, e assim, com o maior carinho, tratando bem, né, educação. E uma vez sentou um senhor e pegou e falou: nossa, parece que tem uma luz assim diferente em você, né? Aquilo foi muito bom para mim. Às vezes você não percebe, né, o que você é, mas as pessoas ao seu redor, as pessoas com quem você convive, vão perceber. O mundo está com sede de pessoas assim, né? O mundo está com sede de pessoas assim. Estão cansados de pessoas que dizem que tem uma embalagem, mas não tem conteúdo, né? Tem muita pessoa que tem um marketing, o de fora está belíssimo, mas se for olhar dentro, não tem nenhum conteúdo. E você, irmã Esther? Fala para nós um pouquinho aí.
Você também passou por escola, sabe que não é fácil, né, irmã Esther? Não é fácil um cristão passar por lá. Mas você passou e venceu, Deus te deu um grande presente chamado Jefferson. Fala um pouquinho para nós dessa experiência. Irmão Magno, não é fácil, realmente. Eu lembro da época que eu estudava, eu sempre tinha esse pensamento, como o pastor sempre fala, né, sobre ler, sobre orar, que é isso que dá força para a gente vencer, né? Não adianta a gente querer vencer por nós mesmos, não tem como. Então, teve uma época na época que eu já namorava com o Jefferson, às vezes eu chegava na escola, né, e as pessoas ao redor sempre perguntavam, né, você tem namorado e tal, porque via que a gente era mais separado, não tinha amizades, né, com homens, porque às vezes as pessoas pensam assim, você está na escola, você tem que fazer trabalhos e tal, então não tem problema, né, você ter ali contato com outros rapazes, mas eu sempre procurava fazer os trabalhos com moças, né, para não ter aquele contato e se protegendo, exatamente. E aí, uma vez, uma colega pegou e perguntou, né, se eu tinha namorado e tal, e aí a gente conversando, né, ela, nossa, mas vocês nunca se beijaram, vocês nunca, né, começou a entrar nesses assuntos. Eu falei assim, não, nem andar de mãos dadas a gente não anda, né. E aí ela ficou muito admirada, né, falou assim, nossa, mas quanto tempo vocês namoram e tal, e assim, eles veem que à primeira vista é estranho, só que no fundo eles admiram aquilo e eles desejam ter isso, né? Igual muitas vezes, hoje mesmo, para todo quanto é lugar que eu vou, as pessoas admiram o tamanho do cabelo, né? Às vezes as pessoas falam assim, tem gente que critica, mas tem gente que admira e elogia e tem desejo de ter, né? Então eu acho muito importante isso, a gente priorizar e ser feliz acima de tudo, porque demais, muito feliz. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, as pessoas do mundo às vezes podem até criticar, mas no fundo elas querem ser iguais a gente. Bom, Magno, é incrível, assim, já teve mais de várias vezes que a gente já foi parado, mulheres parando e elogiando o cabelo dela. Inclusive, a última senhora era mãe de uma Miss aí, de Brasília e tudo, parou ela e falou, nossa, mas que cabelo bonito, deixa eu elogiar. Então as pessoas notam, né, o comportamento, a vestimento, o seu porte, né? Tudo isso é diferente para o mundo aí. Obrigado, Deus abençoe. Morroná. Jesus fala que nós causamos sede, né? A vida bem vivida, ela traz sede. E às vezes as pessoas criticam, igual a irmã colocou, mas muita gente, ou quase todos, vão admirar a nossa conduta, quando feito correto, né, decentemente. Né, irmão Magno? Vamos lá para o 6º slide. O profeta falou um parágrafo na mensagem Parente Redentor 63. Diz assim, você sabia disso? Você, na sua conduta, na maneira como você age e o que você faz, você representa o corpo inteiro de Cristo. Você diz, mas eu sou simplesmente um leigo. Aquilo não importa quando você toma aquele nome de cristão. Você representa a Cristo e a sua igreja. Você deve viver assim. Vocês devem viver como cavalheiros, como damas. Nunca faça as coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra estão lançados sobre você, para representar aquela única coisa. Não importa quão fraco você seja, quão pequeno você seja, segure a sua cabeça corretamente, porque você é um cristão. Está aqui, é o segredo da vitória, né? Só. Ele lhe disse aí, você representa o corpo. Isto. Corpo que é a igreja. Corpo de Cristo. Lá no mundo, quando ele vê um crente em desordem, eles não falam o crente, o fulano. Eles falam assim, os crentes do tabernáculo da fé. É isso aí, ó. Você representa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta. Que eles não vão sinonimizar, eles vão pluralizar, colocar tudo no mesmo nível. Isso. É os crentes do tabernáculo da fé, compra e não paga. Às vezes é um só. Um só. No geral é, né? No geral é. Mas fala pluraliza, põe tudo mesmo nível.
Por isso que antes de fazer uma coisa errada, você tem que pensar muitas vezes, porque você pesa, aquele mal pesa no corpo todo, e pessoas santas, puras aqui, são condenadas por causa de minha, da sua falha. Pode? Deus agrada disso? Né? É o que você leu aí. Exatamente. Vamos lá nos 7 slides. Olha lá. Vamos falar um pouquinho aí. Esther e Jezabel. Que diferença, hein? Que diferença. Que conduta uma teve e que conduta a outra teve. Irmão Robério, nos ajuda aí dentro desses 2 personagens da Bíblia aí. Porque hoje, antes era Esther e Jezabel. Hoje é eu. Hoje é você. Fala para nós, irmão Roberto, um pouquinho sobre isso. Todas as duas eram esposas de reis. Exatamente. Todas as duas eram esposas de reis. Sabedoria, né, irmão? Sabedoria, eu creio que todo mundo conhece a história e a forma como você quer conquistar as coisas na sua vida, né? A forma como você quer até influenciar as pessoas. Né? E hoje em dia o seu comportamento, você tem que basear seu comportamento em alguma coisa te influencia. Né? Essa semana eu estava um pouco refletindo sobre a história de Uzias, né? Voltando um pouco para o outro lado aqui, rei Uzias. Né? E lá ele diz que até enquanto Zacarias vivia, ele seguia o caminho do Senhor. Né? Então ele foi rei muito novo, aos 16 anos, né? Se não me engano, 17, aos 16 anos. E aí é importante você saber aonde você está, por quem você está sendo influenciado. Né? Se é pelo seu pai, pelo pastor, você é aquelas pessoas que só é crente na igreja. Quando está longe, vai fazer alguma coisa errada, olha para um lado, para o outro, para ver se ninguém está olhando. Mas não, você tem que olhar para cima. Aí você fala, você está aí, eu nem ia fazer. Então assim, você tem que saber que quem está te olhando é Deus. Né? Quem está te vigiando, saber a sua conduta, é Deus. Né? E às vezes a pessoa que está te influenciando te atrapalha de ter esse bom comportamento. Né? Nessa mesma história do rei Uzias, Isaías, eu acho que ele fala em no próprio livro de Isaías, que ele fala que no dia da morte do rei Uzias, ele pôde ver a Deus. Então, ou seja, o rei Uzias até, enquanto Zacarias, acho que era Zacarias, vivia, ele estava seguindo o caminho certo. Após isso, Isaías, não... Então, isso. Aí depois que rei Uzias corrompeu o seu coração, aquilo estava atrapalhando Isaías a ver a glória de Deus. Né? Depois que ele morreu, Isaías pôde ver. E aí nós temos que descobrir, porque muita gente não consegue andar na palavra, não consegue ter um bom comportamento, porque tem algum Uzias, né, atrapalhando você ter aquilo que você tanto quer. Muita gente tem o desejo de ser cristão, como a irmã Esther falou, muitas vezes o mundo ele quer que nem a gente, ele quer ter esse autocontrole, mas existe Uzias atrapalhando as pessoas a ter isso. Então você precisa saber quem é seu Uzias e como matar o seu Uzias. Né? Às vezes seu Uzias não chama Uzias, mas chama José, Joel, Ronaldo, Maria, Sandra, Facebook, Instagram. Né? Às vezes esse é seu Uzias. Agora como matar? Vai enfiar a faca e morrer? Você não tem como matar ele com a faca. Né? Aí você usa o que o irmão Ronan falou no início. Você deixa ele fraco, para de dar vitamina para ele, mata ele de fome, que aí ele vai ficar fraquinho, porque muitas vezes você está matando o Espírito Santo de fome, e o Uzias está lá fortão, quando está um de frente para o outro, o Espírito Santo está lá capenga, né, na sua vida, e o Uzias fortão. Agora se você parar de dar vitamina para Uzias, né, para aquilo que é Uzias na sua vida, e dar vitamina para o Espírito Santo, Uzias talvez nunca morre, mas vai estar fraquinho. E quando ele tentar te alertar para alguma coisa que está te derrubando, na hora que ele conseguir, tão fraco que ele está, já passou aquilo, você está vivendo a sua vida de acordo com a palavra, você está alimentando a coisa certa na sua vida. Então, identifique quem é seu Uzias, identifique quem está te atrapalhando ter uma vida, uma postura cristã, e alimente o Espírito Santo que você vai conseguir seguir aquilo que você tanto quer. Você vê ali de Esther e Jezabel. Esther salvou um povo por causa da conduta dela, irmã. Esther salvou um povo por causa da conduta dela perante o rei. E Jezabel, né, ela destruiu Israel por causa da conduta dela. É importante, Momar, que Esther era órfã, né? Isso. Ela sem pai, sem mãe, criada com o tio Mardoqueu.
mas ela não teve isso como desculpa para não viver corretamente. Porque nós somos mestres para inventar desculpa. Eu sou assim porque eu não tenho pai, aí meu pai não pôde me levar para a igreja. Eu sou assim porque isso aí eu não dei conta de congregar e permanecer. Aí você vai contando a história. Tem gente que... Nós somos assim, mestre para contar a história, para justificar nosso fracasso. Né? Isso. Se você tiver que contar uma história, conta uma história para justificar você ser fiel. Né? Então Esther era órfã, mas mesmo assim ela permaneceu fiel e expôs a sua vida até a morte, quando ela se posicionou lá do lado do povo judeu, e Deus deu a vitória. Se Deus deu a vitória para Esther, não vai dar para você também? Aí vem o diabo e fala assim: não, mas na época de Esther não tinha televisão, na época de Esther não tinha essa tentação que tem hoje, tem internet e tal. Não, mas tinha Deus, e o mesmo Deus que ajudou a Esther a vencer vai ajudar você, não é assim? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele ajudou lá no passado, Ele vai ajudar e pode ajudar a nós vencermos agora. Nós não podemos aceitar desculpa, né, irmão Magno? Verdade, irmão Nan. Vamos lá pro 8. Slide 8. Só um momentinho, vamos fazer um batismo aqui. Aleluia, parabéns. Microfone na boca dele. Irmão Isdalti Sioli, o senhor crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. O senhor está disposto a dar sua própria vida por amor desta palavra, se necessário for? Sim, sem dúvida. Irmão Isdalti Sioli, de acordo com a sua confissão de fé, diante dessas testemunhas que aqui estão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que boa decisão. Será que é o último? Será que é o último para nós ir embora, irmão Renan? Você que porventura está fora da comunhão, não deixe passar desta noite para você voltar. Irmão Mag, já indo para o final, quero ler aqui uma escritura, o tempo já passou. O apóstolo Paulo diz assim, nós estamos em época de Olimpíadas, né? Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O pessoal prepara, né? E tal, se concentra ali nos exercícios. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas, porém, nós estamos caminhando numa corrida para conquistar uma coroa incorruptível. Né? Quando chegarmos lá, ninguém vai poder te atacar, ninguém não vai ter dores, decepções, né, irmão Magno? Vamos estar na Nova Jerusalém. Esse é o nosso troféu. Aqui no mundo eles lutam, irmão, para ter algo bom, mas que vai perecer. Nós estamos numa corrida pela vida eterna. Não perca isto por nada. Amém. Então, irmão, para encerrar, vamos colocar aí o 13º slide aí, irmão, que é o último slide. O último slide aí, meus irmãos, por favor. Mornan vai ler ela e nós... Decisão, né? O irmão tomou uma boa decisão. Eu tomo essa decisão de ser a palavra viva de Deus na terra, para anunciar o evangelho por onde passar, e que o mundo veja Cristo em mim através da minha conduta cristã. Decida agora a ser o melhor cristão que já pisou nessa terra. A ser um exemplo aonde você for. Na escola, no trabalho, um exemplo de esposo, um exemplo de esposa, um exemplo até de fracassado. Se porventura você caiu, seja um exemplo. Qual é o exemplo de um bom fracassado? É ter humildade para se levantar. É ter humildade para se reconciliar com Deus, porque você vai estar fazendo bem à sua alma. Então é isso, meu. E Deus nos deu essa ferramenta. Você crê que Deus deu essa ferramenta? Ele nos deu a ferramenta, Ele nos deu o Espírito Santo para nós
ter essa conduta, né, irmão Ronan? Amém. Amém? Amém. Irmã Geise, fazendo favor, irmã Geise e irmã Rebeca ali. Vamos agora encerrar. Você foi ajudado nessa tarde? Amém. Ô, irmãos, este lugar aqui é bom demais, né? Né, irmão Pedro? Né? O irmão Pedro todo bonitinho ali, né? Coisa boa é nós estar aqui, não, Pedro? Ô, lugarzinho bom. Vamos agradecer a Deus por mais esse ensinamento, por mais essas bênçãos que Deus tem dado a nós. E que Deus, irmão, pedir a Deus que nós vivemos de fato isso aí que nós acabamos de ouvir, esses ensinamentos. Que os resultados não vai dar o quanto nós ouvimos. Os resultados, irmão, não vai dar o quanto que nós praticamos. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então você faz oração e logo em seguida a irmã Geisa e a irmã Rebeca cantam o hino delas. Meu Deus, o mundo corre atrás de um prêmio, de uma coroa, que o tempo vai se desgastar, corruptível. Mas nós, ó Pai, estamos correndo atrás daquilo que é mais importante, daquele troféu que o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Meu Pai, que cada um aqui possa cada dia lutar pela sua coroa, porque naquele dia o Senhor estará para nos receber. Deus, te agradecemos por este momento e pedimos também que nos abençoe em mais esta noite de Santa Ceia. Que cada um possa examinar a si mesmo e comer do pão e tomar do vinho, ó Pai, saindo daqui estimulado para viver uma vida cristã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Antes de as irmãs cantarem, os diáconos estão pedindo a compreensão dos pais. Aqueles que podem deixar seus filhos virem aqui para frente, sentar aqui. A gente agradece por causa que hoje é Santa Ceia e hoje enche os bancos tudo. Os pais que desejem podem, por favor, seus filhos, os rapazinhos do lado de cá e as moças do lado de cá, tá? Cantem, minhas irmãs. Deus abençoe. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. quando eu chegar ao céu, onde reina a luz, então eu estarei perto de meu Jesus. Pois lá não mais terei tristezas e nem dor. De lá jamais eu voltarei. Bem sei que de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem
a vitória